fé. Ela não se vê, não se toca, não se mede, e ainda assim é a força mais poderosa que move o coração de quem acredita no amor de Deus. Mas afinal, o que é fé? A carta aos Hebreus não começa falando de pessoas, mas sim definindo o fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1, não traz uma ideia abstrata, e sim uma convicção concreta. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso não é teoria, é prática. É aquela confiança que te faz orar, mesmo quando o céu parece fechado. É o que te leva a caminhar, mesmo quando os teus olhos ainda não enxergam o caminho. Se você chegou aqui, respira fundo, porque o que vem pela frente vai tocar teu coração. E antes de continuar, confere se você já está inscrito no canal. Isso ajuda demais a gente continuar espalhando a palavra com força e profundidade. Que as alianças fossem firmadas antes de Abraão ser chamado e antes mesmo da lei ser entregue, existiram homens que, mesmo sem Bíblia, sem igreja e sem profeta, escolheram andar com Deus. Eles não tinham tudo o que nós temos hoje, mas tinham algo que muitos perderam: fé pura, simples e ousada. Abel, Enoque e Noé são os primeiros nomes que a carta aos Hebreus apresenta como exemplos dessa fé ancestral. Eles viveram numa era em que a fé era algo quase solitário, sem apoio humano, mas mesmo assim deixaram um legado eterno. E é sobre eles que vamos falar agora. E já aproveita. Se essa mensagem estiver tocando o teu coração, escreve aqui nos comentários uma palavra de fé. O que o Espírito Santo te inspirar. Comecemos com Abel. Ele e seu irmão Caim levaram ofertas ao Senhor, mas Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? A Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício melhor pela fé, ou seja, o que fez a diferença não foi a quantidade ou a aparência da oferta, mas o coração de quem a entregou. Isso é forte demais. Porque Deus continua olhando o coração. Você pode fazer tudo certo externamente, mas se não tiver fé genuína, a tua oferta perde sentido. Abel nos ensina que fé e adoração andam juntas. E o mais impactante, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Seu testemunho ecoa na eternidade. Isso nos leva a refletir. O que a nossa fé está comunicando mesmo em silêncio. Em seguida temos Enoque, um nome pouco falado, mas com uma história que abala qualquer coração. A Bíblia diz simplesmente que Enoque andou com Deus e já não estava, pois Deus o tomou para si. Mas o autor de Hebreus revela o segredo por trás disso. Enoque agradou a Deus pela fé. Imagine viver de um jeito tão íntimo com o Criador, tão constante, tão íntegro, que um dia ele decide te levar direto para si. Sem morte, sem despedida, apenas transladado. Isso nos mostra que fé não é só para os grandes feitos visíveis. Fé também é viver o ordinário de forma extraordinária. Fé é andar com Deus no anonimato, nos bastidores da vida, quando ninguém aplaude. A fé de Enoque é uma pregação viva sobre o valor da constância na presença de Deus. E então vem Noé. Em uma geração perversa, corrompida, afundada no pecado, Deus encontra um homem justo. E o que Noé faz? Crê em uma palavra absurda. Constrói uma arca gigantesca, em terra seca, sem nunca ter chovido. Ele é avisado de algo que ninguém tinha visto e ainda assim decide obedecer. Isso é fé ativa. Fé que constrói, que martela, que prega sobre madeira durante anos, enquanto todos zombam. É a fé que não precisa de evidências. Basta uma ordem de Deus. E mais, sua fé salvou a sua família inteira. Se você é o único crente na tua casa, escute isso com atenção. A tua fé pode ser o canal de salvação da tua família. Continue firme. Noé não viu a chuva no início, mas viu a mão de Deus no final. Esses 3 nomes são mais do que personagens antigos. Eles são marcos. Marcos de um tempo em que crer era um ato solitário, quase sem recompensa imediata.
mas mesmo assim eles não recuaram. Abel adorou com sinceridade, Enoque caminhou com Deus todos os dias, Noé construiu com perseverança. Cada um, à sua maneira, nos ensina algo profundo sobre o amor de Deus e a forma como a fé nos transforma. E é impossível não sentir um nó na garganta quando pensamos nisso. Se eles conseguiram crer sem ver, o que nos impede, com tudo o que já sabemos, de confiar ainda mais? E o mais poderoso aqui é perceber que, mesmo sem promessas explícitas, como as que foram dadas a Abraão, eles viveram como se Deus já tivesse falado tudo. Isso revela algo fundamental. Fé não depende da quantidade de revelação, mas da qualidade da relação. E quando você cultiva relacionamento com Deus, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo sem confirmações externas, a fé floresce. E é esse tipo de fé que transforma histórias com testemunhos eternos. A fé que age mesmo no silêncio. A fé que permanece mesmo sem plateia. Quando olhamos para a vida de Noé, é impossível não pensar nas zombarias que ele enfrentou. Imagina só, todos apontando, todos chamando de louco, e ele ali, construindo, confiando, esperando. Isso nos ensina sobre a fé que resiste à pressão social, a fé que não negocia convicções por aceitação. E é justamente essa fé que atrai o olhar de Deus, porque o mundo valoriza resultados rápidos, mas o céu valoriza perseverança. E talvez hoje você esteja construindo sua arca sem ver chuva. Não desista. Deus não falha. Enoque nos leva a uma outra dimensão da fé. Ele não fez milagres, não abriu mares, não enfrentou gigantes, mas andou com Deus todos os dias. E isso foi o suficiente para entrar na galeria dos heróis da fé. Isso nos ensina que a espiritualidade não é medida por feitos espetaculares, mas por constância na presença. Tem dias em que orar já é um milagre. Tem dias em que não desistir já é uma vitória. Se você está nesse ponto, saiba, Deus vê, Deus honra, Deus toma para si, assim como fez com Enoque. Por fim, Abel nos lembra que a fé verdadeira deixa marcas. Mesmo morto, ele ainda fala. Sua vida curta ecoa até hoje. O mesmo pode acontecer com você. Não importa se ninguém te reconhece agora. Viva com fé, adore com verdade, caminhe com propósito. Porque quando sua fé estiver firmada no amor de Deus, sua vida se tornará um testemunho vivo da salvação, da esperança e das promessas de Deus. E quando isso acontecer, o céu vai testemunhar. Ali está um verdadeiro herói da fé, às vezes parece uma loucura. Uma aposta no invisível, uma esperança sem lógica. E ninguém personifica melhor essa dimensão ousada da fé do que Abraão e Sara. Quando lemos sobre eles na carta aos Hebreus, sentimos o peso de uma fé que atravessa desertos, supera impossibilidades e insiste em confiar mesmo quando tudo diz o contrário. Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde iria, e ele foi. Sara recebeu uma promessa biológica impossível e creu. Essa é a essência da jornada com Deus. Confiar mesmo quando não faz sentido. E talvez você esteja aí, cercado de incertezas, segurando promessas antigas que parecem não se cumprir. Se for o caso, segura firme. Essa história é para você. Imagine a cena. Um homem de 75 anos recebe uma ordem do céu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Nenhum mapa, nenhum GPS, apenas a voz de Deus e um coração disposto. Abraão, que até então era apenas mais um entre tantos, se torna protagonista da maior história de fé do Antigo Testamento. Por que ele obedeceu? Porque creu. A fé verdadeira obedece antes de entender. Ela se lança antes de enxergar. E se hoje você sente que Deus está te chamando para algo incerto, lembra de Abraão. Às vezes, o milagre começa com um passo no escuro.
Sara entra em cena com uma carga ainda mais intensa. Ela já estava marcada pela vergonha da esterilidade. Já tinha visto os anos passarem e, de repente, com o corpo envelhecido, recebe a promessa. Ela será mãe de uma grande nação. Quem não riria? E sim, ela riu. Mas mesmo com esse riso nervoso, Deus não a desqualificou. Pelo contrário, transformou sua incredulidade inicial em fé genuína. E isso nos ensina algo muito poderoso. Deus não rejeita os que têm medo, mas acolhe os que escolhem crer, mesmo tremendo. Sara creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Você consegue dizer isso hoje, mesmo com tudo parecendo impossível? Hebreus 11 destaca que Abraão habitou em tendas, como estrangeiro, mesmo na terra da promessa. Isso é simbólico demais. Mesmo quando ele chegou onde Deus o queria, ele não fincou raízes, porque sua fé não estava na posse, mas na promessa. Ele esperava uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Isso nos ensina que a fé não se acomoda. Ela continua buscando o eterno, mesmo em meio às conquistas terrenas. Às vezes você acha que chegou lá, mas Deus ainda quer te levar além. Não se prenda à estrutura, viva em tendas, seja leve, seja guiado, como Abraão. E quando finalmente o filho prometido nasce, Isaque, parece que tudo vai se estabilizar. Mas aí Deus pede o inimaginável: sacrifica teu filho. Não era qualquer filho, era o filho da promessa, o milagre encarnado. E Abraão obedece. Por quê? Porque ele julgava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. E isso é fé radical. Fé que entrega até aquilo que custou anos para receber. Fé que entende que o doador é maior que o presente. Será que conseguimos crer assim hoje? Será que estamos dispostos a colocar no altar aquilo que mais amamos? Sara, por sua vez, se torna símbolo da restauração de sonhos enterrados. Ela nos mostra que o relógio de Deus não atrasa. Mesmo quando tudo parece fora do tempo, o céu ainda está no controle. Ela concebeu quando biologicamente era impossível. E mais, foi capaz de amamentar, de criar, de ver seu filho crescer. Isso é Deus indo além. Talvez hoje você pense que já passou da hora, que já ficou velho demais, desacreditado demais. Mas quando Deus fala, Ele não está limitado ao nosso calendário. O Espírito Santo ainda cumpre promessas antigas com frescor de novidade. O que aprendemos com esse casal é que a fé é progressiva. Ela começa com um chamado, se desenvolve no caminhar, é testada na demora, amadurece na entrega e se completa na realização. Mas mesmo depois do cumprimento, ela continua viva, porque a verdadeira fé não termina com a bênção recebida, ela continua apontando para o céu. Abraão e Sara são a prova viva de que Deus honra quem escolhe confiar, mesmo quando a lógica humana grita o contrário. Eles nos mostram que fé não é ausência de medo, mas escolha de continuar, mesmo tremendo. E talvez o mais bonito disso tudo seja ver que o nome deles aparece na galeria dos heróis da fé, não por perfeição, mas por perseverança. Abraão mentiu, Sara duvidou. Ambos erraram, mas decidiram crer, e isso foi suficiente. É fé. A fé que move o céu. Há uma beleza silenciosa na fé que é passada de pai para filho. Uma herança que não se mede em bens, mas em Isaque, Jacó e José são nomes que aparecem na carta aos Hebreus, não por causa de grandes feitos bélicos ou sinais extraordinários, mas por causa de um legado. Um fio invisível de esperança, de confiança e de oração que atravessa o tempo. Esses homens representam a fé que resiste ao desgaste dos anos, à corrupção do coração humano, às perdas e frustrações. São exemplos de como a fé pode ser cultivada em meio à imperfeição. E mais do que isso, mostram como o Espírito Santo opera de geração em geração, mantendo vivas as promessas de Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Isaque aparece brevemente em Hebreus capítulo 11, mas sua menção é carregada de significado. Diz o texto que ele abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro.
Isso revela uma fé profética. Mesmo sem ver o cumprimento completo da promessa feita a seu pai Abraão, Isaque declara bênçãos sobre seus filhos como quem já vê a realidade futura. Ele não falou apenas com palavras humanas, mas com a convicção espiritual de alguém que crê na fidelidade de Deus. A fé de Isaque nos ensina que, mesmo quando os nossos olhos não veem, a nossa boca pode declarar o que o céu já estabeleceu. E talvez hoje você precise fazer isso, declarar bênção sobre filhos, sobre o futuro, sobre a sua casa, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Jacó, por sua vez, nos traz uma das imagens mais emocionantes da Bíblia. No fim da vida, encostado em seu cajado, ele adora. Ali, fragilizado, cansado, prestes a morrer, ele decide louvar. E mais, abençoa os filhos de José, cruzando os braços, contrariando a tradição humana e seguindo a direção de Deus. Esse gesto aparentemente simples é carregado de fé. Porque Jacó, que viveu tantas lutas, agora está rendido à soberania do Senhor. Aquele que lutou com Deus e com homens, termina sua jornada adorando. Isso nos ensina que a fé verdadeira nos leva, no fim de tudo, a reconhecer que só o amor de Deus nos sustentou até ali. Talvez seja isso que você precise fazer hoje, se apoiar no seu cajado, na tua história, nos teus tropeços e vitórias, e adorar mesmo cansado. E então chegamos a José. Que história poderosa! Vendido pelos irmãos, traído, preso injustamente, esquecido, e mesmo assim permaneceu firme. E no fim da vida o que ele faz? Fala do êxodo. Isso é impressionante. Ele não ficou preso ao Egito, mesmo tendo sido governador. Não se apegou às conquistas, manteve os olhos em Canaã, na terra prometida. Sua fé olhava além da prosperidade atual. Isso nos ensina que fé não é se acomodar onde está dando certo, mas continuar sonhando com os planos de Deus. José poderia ter morrido como herói no Egito, mas quis ser lembrado como peregrino da promessa. Você consegue dizer isso hoje? Não quero o que o mundo pode me dar. Quero o que Deus prometeu. José fez questão de dizer: quando Deus os libertar, levem os meus ossos com vocês. Que profundidade! Mesmo morto, ele queria estar envolvido na promessa. Isso é fé que transcende a vida. Fé que planta hoje pensando na colheita das futuras gerações. Fé que não termina com a morte. Quando unimos esses três personagens, vemos um retrato de continuidade. Um pai que abençoa os filhos, um filho que adora no fim da vida e um neto que sonha com a promessa mesmo no auge da glória. Isso é a Bíblia, mostrando que a fé verdadeira não é apenas individual, mas coletiva, relacional, generacional. E talvez seja esse o maior desafio dos nossos dias: manter viva a chama da fé num mundo que tenta apagá-la. A geração de hoje precisa de exemplos como Isaque, Jacó e José. Homens que não foram perfeitos, mas que escolheram crer, abençoar, adorar e sonhar com o cumprimento das promessas de Deus. E não podemos esquecer que todos eles morreram sem ver o cumprimento completo das promessas. E mesmo assim morreram crendo. Isso é muito forte, porque a fé, no fundo, não é sobre ver, é sobre confiar. Eles creram que Deus faria, mesmo que não fosse dias. Isso exige um coração desapegado do próprio tempo e firmemente enraizado na eternidade. E isso nos provoca: será que estamos prontos para confiar em algo que talvez não vejamos com os olhos, mas que será realidade no futuro por causa da nossa fidelidade agora? Existem momentos em que a fé exige ruptura, cortar laços, quebrar ciclos, dizer não ao conforto e sim ao chamado. Moisés é o retrato vivo dessa decisão difícil. Ele cresceu no palácio cercado de ouro, educação, privilégios. Tinha tudo para viver uma vida tranquila, influente e poderosa no Egito. Mas ele escolheu outro caminho.
Hebreus, capítulo 11, revela que, pela fé, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Essa decisão marca um ponto de virada. Moisés nos ensina que fé não é só acreditar, é escolher. Escolher entre o fácil e o certo, entre o prazer passageiro e a eternidade, entre ser admirado pelo mundo ou aprovado por Deus. Quantas vezes a fé vai te colocar em rota de colisão com aquilo que o sistema oferece? E nesses momentos, a escolha certa vai parecer a mais louca. Como abrir mão de status, influência, poder? Mas Moisés entendeu algo profundo. As riquezas do Egito não se comparam ao tesouro invisível da promessa divina. A fé nos ajuda a enxergar valor onde o mundo não vê e desprezar o que o mundo idolatra. Hebreus também destaca que Moisés considerou o opróbrio por amor de Deus uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Que frase forte! Antes mesmo de Cristo nascer, Moisés já se alinhava com a essência do Messias. Renúncia, obediência, serviço. A cruz ainda não havia sido revelada, mas ele já carregava sua versão de cruz nos ombros. Isso mostra que fé verdadeira antecipa a obediência. Não espera ver para crer. Não precisa entender tudo para obedecer. Moisés agiu por um impulso divino no coração. Algo que o Espírito Santo continua fazendo ainda hoje com aqueles que estão dispostos a escutar e se mover. E o mais incrível, Moisés não só saiu do palácio, ele enfrentou Faraó. Isso não é pequeno. É como voltar para a casa de onde saiu, agora não mais como filho adotivo, mas como profeta de Deus. Pela fé, ele desafiou o homem mais poderoso do mundo na época. Isso exige coragem espiritual, porque muitas vezes a fé vai te levar a confrontar sistemas, autoridades e até medos antigos. Moisés não voltou sozinho, ele voltou com a autoridade do céu. E isso nos ensina que quem obedece a Deus nunca está desamparado. Quando Ele envia, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele sustenta. Quando Ele promete, Ele cumpre. Pela fé, Moisés também celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, protegendo o povo do juízo que viria sobre o Egito. Essa cena aponta diretamente para Jesus e a salvação que viria pela cruz. Moisés não só libertou o povo fisicamente, mas plantou o símbolo do sacrifício que seria pleno em Cristo. A fé dele foi além da ação, foi profética. Ele viu o invisível. E talvez esse seja o maior poder da fé. Ela te permite ver além da dor, além da luta, além do hoje. A fé conecta tua vida a um plano eterno. E isso te fortalece a continuar mesmo quando o caminho se estreita. E ainda tem mais. Moisés guiou o povo até o Mar Vermelho. E pela fé passou como em terra seca. Esse momento é icônico. Imagine o mar abrindo, o chão se tornando firme, o vento cortando as águas. É o milagre visível gerado por uma fé invisível. Mas atenção, o mar só se abriu depois que ele levantou o cajado. A fé exige ação. Não adianta apenas esperar o milagre, é preciso dar o passo, levantar o braço, declarar a palavra. Se você está parado diante de um mar vermelho na sua vida, saiba, o milagre começa com obediência. Deus abre o caminho quando você decide se mover. Mas mesmo com tudo isso, Moisés também enfrentou rejeição, críticas, cansaço. Ele foi traído, desrespeitado, incompreendido. Isso mostra que fé não te isenta da dor, mas te sustenta dentro dela. Moisés teve momentos em que quis desistir, clamou por socorro, se sentiu só, mas permaneceu. Porque quem vive pela fé não caminha por sentimentos, mas por convicções. Ele falhou? Sim. Não entrou na terra prometida. Mas sua fé atravessou os séculos e o colocou na galeria dos heróis. Isso nos mostra que a fidelidade conta mais do que os resultados imediatos. Moisés, enfim, escolheu propósito. Ele renunciou
ao que muitos dariam tudo para ter, por algo que o mundo não entende, um chamado eterno. Sua vida nos convida a refletir sobre onde estamos fincando nossas raízes. Palácio ou propósito? Comodidade ou missão? Oração ou distração? Num mundo onde o valor das pessoas é frequentemente medido pela reputação ou pelo passado, o nome de Raabe brilha como uma exceção escandalosa, corajosa e profundamente redentora. Ela, que era conhecida como prostituta na cidade de Jericó, torna-se uma das figuras mais improváveis mencionadas em Hebreus, capítulo 11, o famoso capítulo dos heróis da fé. Ali, entre gigantes como Moisés e Abraão, aparece uma mulher que vivia à margem, literalmente no muro da cidade, no limite entre a condenação e a salvação. A história de Raabe é um lembrete impactante de que a fé verdadeira tem o poder de romper com rótulos, desafiar expectativas e reescrever destinos. Ela ouviu falar do Deus de Israel, do que ele fizera no Egito, no deserto, e diante do seu temor, escolheu acreditar. Sua fé não ficou apenas na crença silenciosa. Ela se moveu, protegeu os espias, arriscou tudo por uma promessa invisível, por um Deus que ainda não conhecia de perto, mas já temia profundamente em seu coração. A fé de Raabe nos confronta. Enquanto muitos creem apenas quando tudo está claro, ela decidiu se posicionar em meio à incerteza. Enquanto os muros de Jericó ainda estavam de pé, ela já enxergava sua queda. Enquanto sua cidade confiava em estruturas físicas, ela confiava em um pacto espiritual selado por um cordão escarlate na janela. E é justamente esse cordão, uma linha vermelha estendida da janela de sua casa, que se torna símbolo de salvação. É quase como o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas no Egito, um sinal visível de uma fé invisível. Raabe escolheu se alinhar com os planos de Deus antes que eles se concretizassem, e por isso foi honrada. Essa postura revela o caráter de uma fé que não depende de visão, mas que atua por confiança. A fé que redime é sempre aquela que antecede o milagre, que decide crer antes mesmo das evidências surgirem. E o mais fascinante é que Raabe não apenas foi salva, ela foi transformada. Seu nome entra na genealogia de Jesus, descrita em Mateus capítulo 1. Ela se torna mãe de Boaz, o mesmo que se casaria com Rute, a moabita. Isso significa que o Messias, o Salvador do mundo, tem em sua linhagem uma mulher que antes vivia da prostituição, mas que pela fé foi tornada justa. Que paradoxo maravilhoso! Isso revela que Deus não apenas perdoa, Ele também reposiciona. Ele não apenas limpa, Ele honra. Raabe não recebeu apenas misericórdia, ela recebeu missão, e isso muda tudo. A história dela é uma aula sobre como Deus vê as pessoas, não pelas aparências, não pelos pecados passados, mas pela disposição presente de crer, obedecer e agir com coragem diante da verdade revelada. Outro ponto que torna Raabe uma heroína tão marcante é o impacto da sua fé sobre a sua família. O texto nos mostra que não foi só ela que foi salva da destruição de Jericó, mas todos os que estavam em sua casa. Isso mostra que a fé individual pode ter consequências coletivas. Quando alguém em uma família crê de verdade, abre-se um caminho de salvação para todos ao redor. A fé de Raabe se tornou um abrigo. Sua casa, antes local de prostituição, se tornou um refúgio sagrado. É incrível perceber como Deus pode transformar um ambiente inteiro quando alguém decide se alinhar com Ele. E não apenas o ambiente, mas o legado. A fé que redime também constrói herança. Raabe passou de uma vida sem honra a um lugar eterno na história da salvação. Tudo porque decidiu crer e agir quando ninguém mais o fez. A história de Raabe nos lembra que a fé é para todos,
inclusive para os esquecidos, os impuros, os desprezados. Deus não está à procura de currículos limpos, mas de corações dispostos. A fé não pergunta o que você foi ontem, mas o que você está disposto a fazer hoje. Raabe não teve uma vida exemplar, mas teve um momento de decisão que mudou tudo. E esse momento, essa escolha de fé, foi suficiente para Deus enxergá-la como justa. Isso quebra nossas lógicas religiosas, desconstrói preconceitos e amplia o entendimento da graça. Raabe é a prova viva de que ninguém está longe demais para ser alcançado, perdoado e usado por Deus. E quando essa verdade entra em nosso coração, ela nos liberta para viver também uma fé que transforma, cura e reposiciona. Por fim, Hebreus 11 eterniza o nome de Raabe entre os gigantes da fé. Ela não foi citada por compaixão, mas por convicção. Sua coragem, seu discernimento espiritual, sua obediência e sua fé ativa a tornaram digna de ser lembrada para sempre como exemplo. A presença de Raabe nesse capítulo não é um detalhe, é um grito de esperança para todos os que se acham indignos. É como se o Espírito Santo nos dissesse: veja o que eu posso fazer com alguém que o mundo rejeitou, mas que decidiu crer. No clímax do capítulo 11 da carta aos Hebreus, após nomear figuras poderosas como Moisés, Abraão, Davi, Gideão e Raabe, o autor sagrado faz uma pausa dramática e parece, com reverência, abrir espaço para uma multidão de outros heróis. Homens e mulheres que o mundo jamais reconheceu, cujos nomes a história esqueceu, mas que o céu jamais apagou. Ele escreve: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Outros foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Da B11, 32, 36. Essa passagem é uma declaração poderosa. Nem todos os heróis da fé têm nome conhecido, nem todos receberam livramentos, milagres ou vitórias visíveis, mas todos eles creram até o fim. E por isso são dignos de serem lembrados. O autor aponta para a grandeza dos anônimos da fé. Aqueles que viveram de maneira irrepreensível diante de Deus, ainda que ignorados pelos homens. Esses anônimos da fé nos desconcertam, porque vivemos numa era onde tudo é medido em visibilidade, curtidas, seguidores, influência. Mas a galeria final de Hebreus capítulo 11 nos mostra que os verdadeiros gigantes espirituais muitas vezes caminham no silêncio, sofrem no oculto, resistem sem holofotes. Foram cerrados ao meio, apedrejados, perseguidos, errantes pelos desertos, montes, covas e cavernas, como diz o texto sagrado. O mundo não era digno deles. Essa frase ecoa com um peso eterno, dos quais o mundo não era digno. Abe capítulo 11, versículo 38. Enquanto a terra os rejeitava, o céu os recebia como príncipes. Enquanto seus corpos eram quebrados, sua fé era selada. Hebreus os chama de heróis, mas seus feitos não foram conquistas públicas, foram resistências privadas. Não venceram exércitos, mas venceram a si mesmos. Não libertaram nações, mas mantiveram a alma em Deus. E isso, diante do Senhor, vale tanto quanto, ou mais. Essas figuras nos lembram que a fé não é medida por resultado visível, mas pela permanência. Em uma sociedade de métricas e recompensas imediatas, esses heróis se tornaram colunas invisíveis de um reino eterno. Alguns não viram o cumprimento das promessas, mas creram como se já tivessem recebido. Outros foram desonrados, mas nunca negaram sua convicção. Eles são testemunho de que a fé é muito mais do que crer para receber. É crer para permanecer, mesmo quando tudo ao redor grita, desista. O que nos emociona profundamente é que muitos deles sequer sabiam que estavam fazendo história. Eles só estavam vivendo com fidelidade. Não sabiam que suas lágrimas se tornariam testemunho.
Não imaginavam que sua resistência silenciosa se tornaria louvor nos céus. Mas Deus via, Deus registrava, Deus aplaudia. O céu é o único palco onde os verdadeiros heróis são celebrados com justiça. E há algo ainda mais profundo nessa menção aos anônimos da fé. Eles nos representam a mãe que ora anos por um filho, sem saber se verá a mudança. Representam o pai de família que resiste à corrupção para sustentar sua casa com dignidade. Representam a missionária esquecida em um vilarejo, o jovem que luta contra o pecado em segredo, o cristão perseguido que não pode sequer dizer que crê. Representam aqueles que obedecem, mesmo sem reconhecimento, que servem mesmo sem plateia, que perdoam mesmo sem aplausos. Esses são os heróis que o céu reverencia. E essa é uma lição profunda. O valor da fé não está em quantas pessoas a notam, mas em quanto Deus a reconhece. Não se trata de ser lembrado pela terra, mas de ser conhecido pelo céu. O texto também nos revela que esses heróis não alcançaram o cumprimento da promessa, porque Deus havia provido algo melhor para nós, para que sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, do versículo 39 ao 40. Isso revela uma dimensão comunitária e profética da fé. Eles creram, mas não receberam tudo, porque estavam conectados conosco, com a igreja, com os que viriam depois. Suas vidas prepararam o caminho para a nossa. O que eles semearam, nós colhemos. E o que hoje vivemos em Cristo só é possível porque outros pagaram o preço antes. Eles apontavam para algo maior, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso é incrível. A fé dos anônimos não termina neles, ela continua em nós. Carregamos o bastão de uma corrida eterna e quando permanecemos firmes, honramos o sangue, o suor e as orações daqueles que vieram antes. Esse 7º tópico nos convida a reavaliar o que é sucesso espiritual. Talvez sucesso seja permanecer em Deus quando tudo diz para desistir. Talvez sucesso seja suportar a vergonha sem perder a esperança. Talvez sucesso seja viver pela fé, mesmo que ninguém esteja vendo. Hebreus capítulo 11 nos ensina que o anonimato terreno pode ser glória celeste, que a cruz de hoje é a coroa de amanhã, que o silêncio de agora é o cântico da eternidade. Os anônimos da fé são como raízes. Ninguém os vê, mas sustentam tudo o que floresce. Sem eles, não haveria legado. E é por isso que Deus os coloca na galeria eterna, não pelo que fizeram com as mãos, mas pelo que sustentaram com o coração. Que possamos nos inspirar neles, e que mesmo que nosso nome jamais apareça nos livros da terra, que esteja escrito com honra no livro da vida. E todos os heróis da fé mencionados até aqui, de Abel a Abraão, de Moisés aos anônimos que sofreram no deserto, foram colunas da fidelidade e exemplos poderosos de obediência, há ainda um nome que não apenas encerra essa galeria, mas a supera infinitamente. Ele é o alicerce de todos os outros, o motivo pelo qual todos os que creram puderam suportar, obedecer, esperar e vencer. Esse nome é Jesus. E não é por acaso que, após listar dezenas de heróis, o autor da carta aos Hebreus encerra o capítulo 11 e inicia o capítulo 12 com um convite direto e comovente. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus não é apenas mais um entre os heróis da fé. Ele é o herói dos heróis, a fonte, o exemplo, o propósito e o destino da fé de todos os outros. Em Cristo, a fé ganha forma, corpo, cruz e glória. Jesus é chamado de autor da fé porque foi ele quem inaugurou o novo e vivo caminho. Ele não apenas nos ensinou a crer, mas nos abriu a possibilidade de crer. Ele não só viveu por fé, ele foi o canal pelo qual a fé salvadora pôde chegar a nós. Seu nascimento virginal, sua vida santa, sua obediência incondicional ao Pai,
Tudo isso compõe a trilha da fé perfeita. Ele enfrentou a rejeição, a traição, o escárnio e a dor, não porque precisava provar algo, mas porque amava. Ele olhou para a cruz, viu todo o horror que ela representava e mesmo assim a abraçou. O texto de Hebreus nos diz que ele, em troca da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Essa é a medida da fé de Cristo. Ele confiou que, ao passar pela cruz, veria a salvação se estender sobre gerações incontáveis. Sua fé era tão perfeita que enxergava alegria além do sofrimento, glória além da dor, ressurreição além da sepultura. Mas Jesus não é apenas o autor. Ele é também o consumador da fé. Nele, tudo o que começou se cumpre. Tudo o que foi prometido se realiza. Tudo o que os profetas anunciaram se concretiza. A fé de Abel encontra sua justificação em Cristo. A promessa feita a Abraão se cumpre em Cristo. A Páscoa de Moisés ganha sentido definitivo em Cristo. A coragem de Davi se reflete no reinado eterno de Cristo. Os sofrimentos dos anônimos da fé se unem à paixão de Cristo. Ele é a síntese da história da fé. E por isso, quando mantemos os olhos fixos nele, conseguimos correr a carreira da vida sem desistir. O segredo da perseverança cristã não está em olhar para si mesmo, nem apenas para os grandes homens e mulheres de Deus. Está em olhar para Jesus. A fé só é sustentada quando tem como foco o próprio Cristo. Ele é o início e o fim, a primeira luz e o último amém. Hebreus capítulo 12 também revela que Jesus enfrentou a cruz desprezando a vergonha. Isso é algo extraordinário. A cruz não era apenas dor física, era humilhação pública, era símbolo de maldição, era a expressão máxima do escárnio romano. Mas Jesus olhou para essa vergonha e a desprezou, como quem diz: isso não é maior do que o plano do meu Pai. Ele suportou tudo porque via algo maior. Via a glória da reconciliação entre o céu e a terra. Via a multidão de filhos e filhas que seriam salvos por meio de seu sacrifício. Essa visão era sustentada por uma fé perfeita. Nenhum dos heróis da fé, que ele suportou, nenhum foi tão humilhado, nenhum foi tão exaltado. Por isso, ele é o padrão definitivo, o maior exemplo, a referência eterna. Ao olhar para Jesus como autor e consumador da fé, somos chamados a rever nosso próprio caminhar. Muitas vezes nos cansamos, nos desanimamos, sentimos que não vamos conseguir, mas o texto de Hebreus é claro: se quisermos perseverar, precisamos manter os olhos fixos. Ele é o alvo, ele é a força, ele é o motivo. Quando olhamos para os lados, tropeçamos. Quando olhamos para trás, paralisamos. Quando olhamos para dentro, nos confundimos. Mas quando olhamos para Cristo, avançamos. A fé não é sustentada por emoção, por lógica ou por garantias humanas. Ela é sustentada por uma pessoa, Jesus. E é quando enxergamos nele tudo o que precisamos que nos tornamos inabaláveis, mesmo quando tudo ao redor está em... Por mais inspiradoras que sejam as histórias de homens e mulheres citados em Hebreus capítulo 11, todos eles apontam para alguém maior. Todos foram setas, sombras, sementes. Jesus é o cumprimento, o centro, o ápice. E a maior boa notícia que a carta aos Hebreus nos dá é que esse herói não ficou distante, ele se fez próximo. Sofreu conosco. Morreu por nós, ressuscitou para nos garantir vitória, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós, até que também sejamos consumados nele. Correr com os olhos fixos em Jesus é a certeza de que não estamos sozinhos. É a confiança de que o mesmo que começou a boa obra em nós há de completá-la. É isso que nos transforma de meros espectadores da fé em verdadeiros herdeiros da promessa. Que Ele, o autor e consumador da nossa fé, seja sempre o nosso foco,
nossa força e nossa esperança eterna. Ao encerrarmos esta longa e inspiradora travessia pelos caminhos traçados na carta aos Hebreus, capítulo 11, é impossível não sentir o peso glorioso do que significa verdadeiramente viver pela fé. Essa fé, tão exaltada pelo autor sagrado, não é uma ideia abstrata ou um sentimento passageiro. Ela é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. E à medida que olhamos para os heróis que atravessaram os séculos, desde Abel até os profetas anônimos que selaram sua fidelidade com o próprio sangue, entendemos que a fé é a linha invisível que costura a história da redenção. Não é sobre perfeição, não é sobre vitórias imediatas, é sobre persistir, mesmo sem ver, é sobre seguir, mesmo sem entender, é sobre crer, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Cada nome citado ecoa como um lembrete de que Deus não esquece os que confiam nele. Cada linha daquele capítulo é um memorial espiritual, um tributo àqueles que ousaram andar contra a corrente, que não se moldaram ao mundo, mas esperaram por algo melhor, uma pátria celestial, uma promessa eterna. Eles não foram apenas grandes homens e mulheres do passado, são espelhos para nós, são convites vivos a uma fé que não se rende, que não negocia princípios, que não abandona a esperança. O texto nos revela que muitos não receberam nesta vida o cumprimento das promessas, e mesmo assim não retrocederam, porque a fé verdadeira não vive de recompensas terrenas, mas de uma visão eterna, de um coração firmado em Deus, de olhos postos no invisível. E agora, ao virar a página deste capítulo tão marcante, resta a nós a pergunta inevitável: qual será o nosso lugar nessa história? Qual será o nosso testemunho? Se esses homens e mulheres, cheios de limitações humanas, foram capazes de mover montanhas espirituais, que Deus poderá realizar por meio de nós, se nos entregarmos com a mesma intensidade. A fé que vemos em Hebreus 11 não é uma fé reservada a gigantes espirituais inatingíveis. É uma fé disponível, concreta, acessível a todo aquele que crê. Ela é forjada na perseverança, alimentada na palavra, sustentada pela oração e refinada no fogo das provações. Não se trata de ausência de medo, mas de coragem que avança apesar dele. Por isso, se hoje sua fé parece pequena, lembre-se: o que importa não é o tamanho da sua fé, mas a grandeza do Deus em quem você confia. Se você ainda está esperando, como tantos esperaram, continue firme. Se você está em luta, como tantos lutaram, não desista. Se você tem dúvidas, entregue-as a Deus. Porque os heróis da fé não foram definidos por suas certezas absolutas, mas pela disposição de obedecer em meio à incerteza. Que o exemplo deles nos inspire a levantar, caminhar e continuar. Ver, mesmo sem sentir, mas crendo. Pois ao final de tudo, não serão os bem-sucedidos que receberão o aplauso do céu, mas os fiéis, os que creram até o fim. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Que Deus te fortaleça na fé, te encoraje na jornada e te leve cada dia mais perto das promessas eternas. E lembre-se, você também pode ser um herói da fé nos dias de hoje. Basta crer e continuar.